Sou Gilson Antônio, meu saudoso ratinho, trabalhador da Delúbio há muitos anos. Como hoje é uma data especial, seu Gilson, como o senhor se sente? Muito feliz. Muito feliz? Hoje vai ser o dia que o senhor vai ser homenageado. Isso aí é um orgulho, né? Não só pra gente, mas pra você também, correto? Certo. Correto. E o senhor, como o senhor trabalha há muitos anos no Delúbio, qual é a sensação disso? Eu me sinto com muito prazer de estar na limpeza, na varreção pública, esse tempo todo. Isso é muito satisfatório saber que um ilustre servidor como o senhor Gilson aqui ser homenageado. E que isso aí possa estar servindo para muitos, assim como ele aqui, que é um grande servidor. Parabéns, tá, senhor Gilson? Obrigado. Obrigado.